Olá, hoje nós vamos conversar sobre Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade, da Heloísa Buarque de Holanda. Esse livro, na verdade, é uma reunião de textos escritos por várias mulheres que foram convidadas pela Heloísa Buarque de Holanda para participar desse projeto, com o objetivo de tornar mais abrangente essa abordagem sobre o feminismo, especialmente a partir dos anos 2000, já que essas mulheres que foram convidadas compartilham aqui as suas vivências, as suas experiências, ocupando segmentos particulares dentro do movimento feminista. Então aqui nós temos o contato com a história dessas mulheres que são alvo de diversas formas de opressão, além da opressão de gênero. Então esse é um ponto que eu gosto muito desse livro. Eu acho que a autora principal, a Heloísa Buarque de Holanda, consegue alcançar aqui o objetivo da sua proposta, já que ela, de fato, traz o depoimento de várias mulheres através de trechos de suas declarações, capítulos escritos por outras autoras, entrevistas. Então é um livro bastante completo nesse sentido, porque ele nos permite ter acesso a realidades que são bem diferentes das nossas, e não a partir de um relato sobre aquela mulher, mas a partir de uma fala direta dessas mulheres. E eu achei esse ponto bem bacana, então já é um dos motivos pelos quais eu recomendo essa leitura. O livro é dividido em 4 partes, e em cada uma delas as autoras vão falar sobre os impactos do feminismo nessas diferentes áreas ao longo dos últimos anos. Então a primeira parte é a nova geração política, e aqui nós temos um retrato de como as novas tecnologias e as transformações dos meios de comunicação têm influenciado na forma como o pensamento feminista é propagado na sociedade. Então, aqui as autoras nos mostram como as redes sociais têm sido utilizadas tanto para convocar manifestações e protestos no meio físico, como para possibilitar a realização de mobilizações virtuais, principalmente por meio do uso das hashtags, de como essas ferramentas têm sido utilizadas para que mulheres compartilhem as suas histórias e dessa forma possibilitem a discussão sobre as reivindicações e as pautas do movimento feminista. E aqui as autoras mostram também como essas ferramentas são importantes, já que ainda não existe uma representação política efetiva das mulheres. Nós temos a maior parte da população brasileira composta por mulheres, porém nós não temos uma representação política equivalente. Então, aqui nós observamos como o feminismo tem utilizado desses outros meios para apresentar as suas reivindicações e possibilitar discussões sobre essas pautas. Na segunda parte, a autora vai dividir alguns capítulos destinados ao desenvolvimento do feminismo na arte, no teatro, na poesia, na música e na academia. É um trecho que nos tira da nossa zona de conforto, porque aqui nós temos vários exemplos dessas poesias, dessas músicas. Nós temos relatos referentes a apresentações teatrais, referentes a artes plásticas, que apresentam de uma forma bem peculiar essas temáticas de cunho feminista, e me tirou muito da minha zona de conforto, porque eu realmente não tinha acesso a esses materiais. Então foi muito interessante e muito impactante perceber como o feminismo tem ocupado esses espaços e como as mulheres têm utilizado as artes para trabalhar essas questões. Mas o capítulo desse trecho que eu mais gostei foi o que fala sobre o ambiente acadêmico. Eu achei muito interessante como as autoras mostraram que nos últimos anos as mulheres têm, aos poucos, abandonado a posição de objeto de estudo e passado a ocupar a posição de sujeito na produção do conhecimento. E sobre também a importância de diversificar as nossas fontes de estudo e buscar produções feitas por mulheres no ambiente acadêmico. Então eu gostei muito de como esse capítulo foi abordado.
Na parte seguinte, que é denominada Feminismos da Diferença, nós temos o destaque desse livro, que é justamente o fato de construir um espaço e dar voz a essas mulheres que ocupam segmentos tão diferentes e que todas integram, né, o movimento feminista. Então aqui nós temos capítulos referentes ao feminismo negro, asiático, indígena, lésbico, trans e protestante. Eu achei muito legal o fato de a Heloísa Buarque de Holanda ter selecionado essas temáticas e de, antes de iniciar esses capítulos, falar um pouco sobre o porquê de ter convidado essas mulheres e de não ter utilizado esse espaço para falar sozinha sobre o assunto. Então aqui nós temos um foco na abordagem interseccional que tem sido bastante adotado no movimento feminista nos últimos anos, mas que ainda precisa ser alvo de discussões, alvo de debates, para que seja possível compreender os seus fundamentos e a forma como essa metodologia deveria ser aplicada. Então é um trecho bem interessante desse livro, que também tira muito o leitor da zona de conforto por mostrar realidades que são tão diferentes das nossas. E desses capítulos eu acho que o que foi melhor desenvolvido foi o capítulo referente ao feminismo negro. Então o livro é um capítulo que conta com várias referências, o que é muito bacana para que a gente possa correr atrás de mais material sobre o assunto após concluir essa leitura. E a última parte também é bem bacana, porque a Heloísa Buarque de Holanda convidou diversas mulheres que participam do movimento feminista no Brasil de forma ativa, desde que ele começou a ser propagado por aqui. Então nós temos a trajetória dessas mulheres que auxiliaram no desenvolvimento do feminismo no país desde os tempos do regime militar e cada conquista que elas tiveram, como elas conheceram o pensamento feminista e se perceberam enquanto feministas. Então é um trecho também bem interessante para que a gente possa conhecer um pouco mais da nossa história nesse movimento. Então, de uma maneira geral, eu gostei muito desse livro. Acho que ele alcança, sim, o seu objetivo de promover uma discussão bastante ampla sobre o desenvolvimento do feminismo nos últimos anos. Mostra diversas áreas em que o feminismo tem apresentado implicações. Então, é um livro muito bom para que a gente possa pensar o feminismo além das nossas manifestações individuais aí no cotidiano, passando para as pessoas que estão ao nosso redor um pouco dessa temática e para que a gente possa perceber como diversas mulheres compõem o feminismo e usam diferentes ferramentas para ajudar a propagar essa discussão. Então, é um livro muito bacana, eu recomendo bastante. E a Heloísa Buarque de Holanda tem uma série de livros sobre o pensamento feminista, então eu pretendo conhecer um pouco melhor esse trabalho. Se vocês já leram esse livro, me contem nos comentários o que acharam, ou se já tiveram contato com outra obra da Heloísa Buarque de Holanda, me contem também. O próximo vídeo para o projeto Biblioteca Feminista será sobre o livro Breve História do Feminismo, da Carla Cristina Garcia. Então, em breve a gente vai conversar sobre ele. Se vocês tiverem interesse, não deixem de se inscrever no canal para receber esses próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!